Galera, tudo jóia? Como é que vocês estão? Tudo na paz? Gente, de volta no canal pra gente discorrer acerca aí da novela da contratação de um técnico pelo Corinthians e nesse momento acabou esse imbróglio jurídico que estava acontecendo, que era os detalhes do contrato para acertar e anunciar o Dorival Júnior, e agora a gente pode trazer com toda certeza: Dorival Júnior é o novo comandante do Timão. Dorival Júnior é o novo professor do Corinthians. Dorival, seja bem-vindo, porque trabalhar no Corinthians não é fácil, né? Mas é um clube que vai potenciar o trabalho do Dorival, porque uma das exigências do Dorival era que o Corinthians reforçasse. E o Corinthians precisa de reforço. Por quê? O Ramon Dias, ao final da temporada do ano passado, 2024, Ramon acabou fazendo um pedido muito especial à diretoria do Corinthians. A gente vai fazer essa retrospectiva para vocês entenderem. Aí o Corinthians acabou, na primeira janela desse ano, só trazendo Fabrício Angileri, apenas um reforço, muito pouco. E aí nesse meio tempo, aí, até que o Corinthians pudesse dar mais reforço ao ao Ramon Dias, ele foi demitido. Né? Ganhou o Paulistão, o Ramon Dias. Ano passado tirou o Corinthians da zona de rebaixamento. Depois classificou o Corinthians para uma pré-libertadores de forma automática, indo até para a Copa do Brasil. Mas, infelizmente, o time do Corinthians não conseguia performar. Era nítido que o time não conseguia performar, não tinha jogada tática, né? E o Memphis Depay, após ter perdido para o Fluminense, acabou publicamente reclamando que no Corinthians só era cobrado resultado, mas não era cobrado o crescimento do time. E por isso o Ramon Dias não aguentou a pressão e deixou o Corinthians. E após Ramon ter deixado o Corinthians na quinta-feira, ontem fez 8 dias, o Corinthians começou as tratativas com outros treinadores. E a priori, o Corinthians tinha como objetivo, né, o Dorival Júnior. Só que após o jogo contra o Fluminense, um aliado do presidente Augusto Melo acabou entrando em contato com o staff do Dorival. Já na sequência, o Fabinho Soldado ficou sabendo disso. E Fabinho não gostou, acabou ficando chateado, porque Fabinho se sentiu menosprezado, porque responsável para fazer as contratações do Corinthians é o diretor executivo, Fabinho Soldado. E aí a negociação deu uma esfriada e Fabinho procurou o Tite. Foi lá, deu aquela ligação, como é que o senhor tá? Pode estar a fim de trabalhar, não tá? Qual que é o projeto para esse ano? E aí o Tite deu um sinal verde que aceitaria trabalhar no Corinthians. E aí o Corinthians começou a negociação com o Tite no final de semana. O Corinthians acertou tudo no domingo e na segunda com o Tite. Só que na terça-feira de madrugada, de segunda para terça, na madrugada, o Tite acabou passando mal, acabou tendo uma crise de ansiedade. Inclusive, na terça-feira mesmo, o Corinthians soltou a nota que estava tudo certo com o Tite. E aí o Matheus Bach, filho do Tite, ele acabou fazendo um comunicado, né, informando ao Corinthians que o pai dele tinha passado mal na madrugada, que ele iria dar uma pausa na carreira e cuidar da saúde. Problemas psicológicos é complicado, né? Às vezes o cara acha que problemas só tem a pessoa que tem uma classe mais inferior, e não é bem assim. Porque mesmo a pessoa que ganha bem, eu já ouvi da boca do Eduardo Costa, que hoje é muito bem financeiramente, que passou por graves problemas, né, psicológicos, teve que fazer um tratamento, né? O Whindersson Nunes, né, falando aí em depressão, passou por depressão. O Padre Marcelo passou por depressão, não é fácil. Então tem muitos problemas psicológicos, né? E a gente sabe da idoneidade do Tite, né? Um cara sério, um cara, um grande profissional. E aí o Corinthians voltou novamente a sondar o Dorival Júnior.
Aí o diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, pegou um avião e foi para Florianópolis. Sentou com Dorival, conversou com Dorival. Dorival deu um sinal positivo que aceitaria conversar com o Corinthians. Só que nesse meio tempo, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, acabou sofrendo uma pressão para contratar um técnico estrangeiro. Pressão de quem? Pressão de amigos e investidores para contratar um novo técnico que seja português. E o negócio de novo deu uma balançada. Mas o Dorival Júnior, ele manifestou vontade, desejo de trabalhar no Corinthians. Ele já trabalhou no Santos, já trabalhou no São Paulo, trabalhou no Palmeiras. Faltaria o Corinthians. Chegou o dia, e aí com muitas tratativas, muito disse-me-disse, muitas informações desconectadas na internet, aí que Dorival não tinha rescindido com a CBF, o Dorival queria 3 milhões, nada disso é verdade. Dorival, após 4 dias de deixar a seleção brasileira ter sido demitido, já fez a rescisão com a CBF. E sobre o salário, não chega a 3 milhões, o salário de Dorival é 2 milhões e meio, mais incluso a toda a sua comissão técnica, né? E aí o Corinthians voltou a fazer tratativa, e ontem, após o jogo do Corinthians, o diretor executivo Fabinho Soldado acabou reunindo com o empresário do Dorival, Edson Condor, né? Para acertar todas as minutas contratuais, né? Sobre reforços, salário, tempo de contrato, garantias, né, contratuais, porque Dorival, ele quer um aporte melhor no sentido, se o Corinthians, você vem pro Corinthians, perde 2, 3 jogos, já será demitido? Então Dorival acertou tudo certinho, Corinthians acertou tudo e ficou faltando o anúncio. E aí, Corinthians deu o Dorival até 1h da tarde para o Dorival dizer, né, se aceita a proposta do Corinthians ou se não aceita. E agora, faltando 15 para 1, Dorival deu sinal positivo, é o novo técnico do Corinthians. O Corinthians contratou, para mim, na minha modesta opinião, um grande treinador. Um cara que é um grande gestor de grupo, um cara que dá oportunidade para os garotos da base, vai acabar sendo um incentivo à contratação do Dorival. Dorival, que nos últimos anos, por onde passou, é multicampeão. Aí você fala, e a seleção brasileira? Seleção brasileira até hoje já passou lá vários técnicos, nenhum deu certo. Que não dá para você fazer um omelete sem ovos. E a seleção brasileira, o problema dela não é o técnico, e sim que é uma seleção muito fraca tecnicamente. A geração da seleção, a seleção nossa, a geração é ruim. Pode pôr qualquer técnico ali na seleção, vai ter dificuldade. Acredito eu que não ganhe Copa do Mundo em 2026. Não tem time para isso. Quando enfrentar uma seleção um pouco mais organizada, a seleção não tem criatividade. Não é que é mal treinada, é uma seleção que a qualidade técnica é ruim. Então o Dorival, um grande gestor, vai agregar muito no Corinthians, vai cobrar. Dorival é aquele paizão. O Félix Torres, que sinceramente não tem condições de jogar no Corinthians. Por exemplo, o pênalti que Félix Torres fez ontem contra o Racing do Uruguai, uma entrada desnecessária, com 15 minutos de jogo, ser expulso, 15 minutos de jogo, isso é falta de responsabilidade. Inclusive, você vê nitidamente que o goleiro Hugo Souza, aliás, o melhor em campo disparado, hein? O melhor em campo disparado. Hugo Souza pegou e ficou muito chateado, falou algumas palavras que eu não posso falar aqui, né? A respeito da expulsão do Félix Torres. Contra o Palmeiras, naquele jogo no Allianz Parque, na Neoquímica Arena, Félix Torres deu uma entrada por trás, né, do atacante do Palmeiras aí, Vitor Roque, e foi expulso. E agora, de novo, uma entrada criminosa, uma entrada desnecessária. Então o Corinthians tem, na minha modesta opinião, ir ao mercado. E o Dorival está vendo a deficiência técnica que o Corinthians tem no sistema defensivo.
Por isso que essa negociação demorou um pouco. Porque o Dorival acabou fazendo várias exigências. Ele está vindo para o Corinthians para ganhar. Ele está vindo para o Corinthians para ter um time bem ajustado, bem compactado. Um time onde tem a oportunidade de jogar de igual para igual com todos os outros times grandes. E hoje o Corinthians não tem um elenco ruim. Para mim o elenco do Corinthians é mediano. Porque o Corinthians tem, posso contar aqui jogadores que podem jogar em qualquer clube. Goleiro Hugo Souza, um baita de um goleiro. Olha, Aí vem na lateral esquerda, Fabrício Angileri, argentino, 31 anos. Outro excelente jogador, 2. Aí vem no meio do campo, você tem Ranieri, que ontem, contra o Haas do Uruguai pela Sul-Americana, após o Félix Torres ter sido expulso, jogou de zagueiro. E jogou melhor que todos os outros zagueiros do Corinthians. Você vê no meio do campo do Corinthians, aí tem também José Martini, bom jogador, tem raça, e não tem bola perdida, dedicado, esforçado. Aí você vai para Carrídio. Carrídio, um meio-campista técnico, habilidoso, um cara inteligente, que marca bem e sabe sair jogando, potencializando o ataque do Corinthians. 5 eu já falei, jogadores excelentes. Aí tem o Garro, 6. Ótimo jogador, infelizmente, está no DM, né? Está com uma lesão, uma lesão no joelho. Então o Garro vai demorar aí uns 60 dias para voltar, mas é um excelente jogador. Aí se você tem Memphis Depay, aí tem Yuri Alberto. Cara, eu falei aí de uns 7 a 8 jogadores que pode ser titular em qualquer clube. Corinthians falta detalhes, jogadores pontuais. E Dorival elencou todas essas posições que ele entende que é necessário. Um zagueiro, o Corinthians precisa. O Corinthians precisa de um lateral direito, que Mateuzinho não dá. Mateuzinho acha que ele é Cafu. Mas não é não, é só Mateuzinho. Fraco, tecnicamente. Né? Acha que joga muito mais do que joga. Aí o Corinthians precisa de um meio-campista habilidoso. Por quê? O Corinthians tem o Garro, que está machucado. Igor Coronado, ele fica mais machucado do que o próprio titular, que é o Rodrigo Garro. E o Garro ainda pode acabar saindo. Porque o Corinthians, no meio do ano, vai ter que fazer algum dinheiro para honrar os seus compromissos. Então, o Rodrigo ainda pode sair. Então, o Corinthians precisa de um meio-campista e precisa também de um atacante de velocidade. Hoje, os nossos atacantes, eles são mais técnicos. Por exemplo, o Yuri Alberto é mais técnico. Aí você vem, Thales Magno, mais técnico. Romero, mais técnico. Então nós precisamos, nesse momento, de jogador driblador, jogador velocista para o ataque. E o Corinthians hoje não tem. Então Dorival, para mim, foi um acerto espetacular. Nesse momento, acho melhor do que o Tite. Nós não podemos avaliar o Tite quando ele teve no Corinthians, que foi campeão da Libertadores e do Mundial. Hoje é um outro Tite. E o trabalho do Tite nos últimos anos tem sido péssimo. Ficou na seleção brasileira em 2 Copas do Mundo, não ganhou nada. Né? O trabalho dele foi medíocre. Aí, saiu da seleção, o Corinthians o procurou. Ele disse que não acertaria com o Corinthians porque queria descansar, não iria trabalhar naquele ano. O que aconteceu? Ele acertou com o Flamengo. Então, recentemente, tem uns 3 dias, quando o Tite disse que não vinha para o Corinthians porque estava passando problema de saúde, eu vi muita gente aqui questionar. Será que o Tite está doente mesmo? O Tite, em outras oportunidades, já pisou na bola com a gente. Mas eu não vou entrar nessa seara, que eu prefiro acreditar na idoneidade do profissional Tite. Que ele realmente esteja passando por problema de saúde e a gente tem que pensar primeiro nos cuidados da saúde. O trabalho vem na sequência. Né? Agora, se o Tite disse não ao Corinthians, tem 3 dias. Se daqui um mês e meio, ele acertar com outro clube, cara, vai ser um burburinho na internet e não vai ser fácil. As pessoas vão dizer a mesma coisa
que quando ele falou que não ia trabalhar, e foi pro Flamengo. Aí vai dizer que ele não quis é o Corinthians novamente, que ele estava bem. Eu não vou entrar nisso, que eu acredito que o Tite não faria isso. Ele poderia muito bem ter dito ao Corinthians não, sem inventar nenhum tipo de desculpa. Então eu acredito que o Tite não esteja bem de saúde, né, vai cuidar da saúde, e a gente contratou um belíssimo treinador, o Dorival Júnior, é um cara que vai chegar para nos ajudar, para potencializar. E eu espero que o Dorival já esteja à beira do campo domingo, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Flamengo no Rio de Janeiro. O Flamengo é um belíssimo de um time. O Flamengo vai jogar do início ao fim, querendo garantir a sua vitória, porque jogando em casa, um time que está vislumbrando ser campeão do brasileiro, de outras competições, não pode perder em casa. Então o Corinthians tem que jogar com um sistema bem compactado, né? Taticamente organizado, que o Corinthians taticamente hoje é uma bagunça, e com a chegada do Dorival Júnior, acredito que o Corinthians vai estar muito bem taticamente organizado, e sair explorando velocidade, sair em velocidade no ataque, jogando com as linhas bem compactadas, porque o Flamengo, se dá espaço, o Corinthians toma goleada. O Corinthians toma goleada. Não pode dar espaço, porque o time do Flamengo é um time técnico, é um time habilidoso, é um time que tem grandes jogadores que faz toda a diferença. Então o Corinthians tem condições de trazer um resultado positivo lá do Rio de Janeiro? Tem. Precisa jogar certinho. Vou falar um jogo que eu gostei muito do Corinthians, porque o Corinthians foi campeão paulista, na minha modesta opinião, não jogando bem. Pegou um Palmeiras em decadência. Pegou um Santos em remontagem. Pegou o São Paulo desorganizado. O Corinthians foi campeão paulista. Maravilha, saímos da fila? Saímos. São 6 anos sem conquistar nada, uma vergonha. Um time da grandeza do Corinthians passar 6 anos sem conquistar título, o maior tempo após 1977, e com a folha salarial de 25 milhões por mês, é vergonhoso, né? Então o Corinthians saiu dessa fila e para cima do seu arquirrival. Desculpa, para cima do Palmeiras. Mas o Corinthians não estava jogando futebol com o Vicente. Só gostei do primeiro jogo. Para mim, no Allianz Parque, o Corinthians jogou muito bem. Para mim, foi o melhor jogo que o Ramon Dias fez de armar o time do Corinthians. Acabou, para mim, o argentino Ramon Dias dando, no primeiro jogo no Allianz Parque, um nó tático no técnico o Abel Ferreira. Por quê? Como o Rodrigão não estava muito bem, ele sacou o Rodrigão e pôs no banco e fez o Memphis Depay fazer aquela função. E aí, o Corinthians acabou anulando a criatividade, os jogadores do Palmeiras que potencializam o ataque. Por quê? O Angilé, lateral esquerdo, acabou anulando o Estevão. E o meio-campo do Corinthians, com o Caídio, anulou o Rafael Veiga. Então o Palmeiras ficou sem criatividade. E o Corinthians teve a oportunidade com a grande jogada do Memphis Depay, com o gol de Roberto. Mas o Corinthians não está convencendo. E eu espero que Dorival consiga acertar esse time o quanto antes possível e faça aí um belíssimo jogo contra o Flamengo no Rio de Janeiro e um campeonato brasileiro espetacular. Que esse ano Palmeiras e Flamengo estão envolvidos em competições como o Mundial. O Corinthians tem que tirar proveito disso. O Corinthians praticamente está com só o Brasileirão e uma Sul-Americana, que a Copa do Brasil não estreou até hoje. Então o Corinthians tem que tirar proveito e tentar buscar aí a conquista de um Brasileirão, se não conseguir pelo menos uma vaga direta para a Libertadores. Infelizmente o Corinthians esse ano foi para a pré-Libertadores e foi eliminado de forma vexatória, né? Um time fraco é o Barcelona de Guayaquil. O Corinthians não pode passar por isso, é muito vergonhoso, é muito vexatório. E aí, fiel, o que vocês acharam? Vocês gostaram da contratação aí do técnico Dorival?
Acharam que a opção para o Dorival foi bem melhor do que repatriar o Tite? Qual que é a sua opinião? Deixa aqui no canal um like, deixa um comentário e deixa aí a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.